do Apocalipse, capítulo 2. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim aplique a sua palavra em nossos corações. Queridos, a cidade de Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor, naqueles dias. João escreve este livro de Apocalipse cerca de 90 a 100 anos depois de Cristo. E Éfeso era um grande centro cultural, era um grande centro de comércio, tanto marítimo quanto rodoviário. Éfeso era uma cidade próspera, era uma cidade urbana, era uma grande cidade daqueles dias. E ela era uma das maiores cidades do Império Romano. E os romanos fizeram de Éfeso um grande centro administrativo da província da Ásia. Então o governador romano, os oficiais romanos, eles entravam e saíam livremente da cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso havia grande comércio, uma grande metrópole, uma grande cidade naqueles dias. Renomados santuários religiosos, elegantes prédios públicos, uma vida cultural imensa era a cidade de Éfeso. Paulo, em uma de suas viagens missionárias, foi até Éfeso, pregou o Evangelho de Deus, fundou ali uma comunidade, a qual nós temos o registro na carta de Paulo aos Efésios. E essa viagem de Paulo foi cerca de 53 a 57 depois de Cristo. Então nós estamos falando aqui, depois de alguns anos, depois de algumas décadas, aqui onde João está escrevendo para a igreja de Éfeso. Tudo nessa igreja corria muito bem. Tudo nesta igreja estava caminhando, esta igreja estava crescendo, essa igreja estava trabalhando, estava frutificando, mas havia algo que eles haviam
esquecido. Havia algo que eles haviam deixado para trás, lá nos seus primórdios, lá nos seus primeiros dias. Talvez quando Paulo esteve lá, Paulo plantou aquela igreja primitiva estava abundante em amor. Era uma igreja abundante em amor, abundante em espiritualidade, abundante na comunhão com Deus. E aqui nós vemos então que Jesus se apresenta aqui nesta igreja. Versículo 1: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ali havia um anjo. Em todas estas igrejas, as 7 igrejas da Ásia, havia um anjo de Deus, que estava ali cuidando daquela igreja. Estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Era Cristo. O anjo que andava no meio da igreja, que anda no meio da igreja, é Cristo. E ali, as 7 estrelas e os 7 candeeiros simbolizam as 7 igrejas ao qual pertencia e pertence, né? As nossas igrejas hoje pertencem a Cristo. Eu gostaria de destacar nesta noite para a nossa reflexão, voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Gostaria de destacar em primeiro lugar, que Jesus elogia várias qualidades da igreja de Éfeso. Acompanhem comigo no versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Em outras palavras, Jesus ele estava elogiando aquela igreja em Éfeso. Vocês são excelentes trabalhadores, vocês são uma igreja perseverante, uma igreja forte, uma igreja ativa, uma igreja que praticava a obra social, uma igreja deslumbrante em Éfeso, servos dedicados. Nós também hoje, assim como a igreja em Éfeso, continuemos nessa perseverança, continuemos trabalhadores, continuemos empenhados na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eles eram perseverantes, eles não se desanimavam diante das tribulações, eles não suportavam homens ímpios, homens maus. Eles diziam: arreda daqui, que nós não aceitamos homens ímpios aqui, na igreja em Éfeso. E diz também: e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Lá naqueles dias já haviam os falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, que se intitulavam apóstolos, mas de nada tinham de mensageiros da palavra de Deus. 1 João 4,1 diz assim: muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, ou pelo mundo afora. Muitos falsos profetas, hoje nos nossos dias, que se dizem profetas, que se dizem apóstolos, mas devem ser avaliados e confrontados pela palavra de Deus. Através da palavra de Deus,
E nós bem sabemos que eram mentirosos, porque o apóstolo de Cristo são aqueles que conviveram com Cristo, são aqueles que viram a Cristo, são aqueles que andaram com Cristo. O apóstolo Paulo, ele se identifica como apóstolo, porque ele viu a Cristo lá no caminho para Damasco. Ele teve revelações de Cristo, e ele então se tornou um apóstolo de Cristo. Mas Paulo alertou a igreja aos Gálatas, Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, que significa seja maldito, seja amaldiçoado. E hoje nós vemos que há muitos que se intitulam apóstolos, que há muitos que se intitulam profetas, mas nós devemos estar respaldados pela palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para então prová-los e provar que são mentirosos. Ainda o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 15:9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que eu mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então o apóstolo Paulo, que se considerava o menor dos apóstolos, ele foi considerado o último dos apóstolos. Então esta igreja, ela tinha todas estas características. Ela era uma igreja forte, ela era uma igreja perseverante. Versículo 3: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Era uma igreja militante, porque ela suportava as provações, ela suportava as dificuldades com temor e tremor diante de Deus. E então são as características que Jesus elogia daquela igreja, e nós devemos continuar assim, continuar perseverantes, continuar militantes, continuarmos persistentes na obra de Cristo, continuarmos aqui, como diz a palavra de Deus, não suportando os homens ímpios, não suportando os falsos profetas, provando-os pela palavra de Deus. Mas em segundo lugar, vem a crítica de Cristo, no versículo 4: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembrando então de todas as características da igreja em Éfeso, que eram características maravilhosas, eram características deslumbrantes. Era uma igreja doutrinada, era uma igreja constante, era uma igreja firme na doutrina, firme na ação social, era uma igreja que agia lá na cidade em Éfeso. Mas havia algo que eles haviam abandonado. Abandonaram o primeiro amor. Queridos, esse abandono do primeiro amor reflete uma espiritualidade rasa. Em outras palavras, a igreja de Éfeso não tinha mais oração, não tinha mais aprofundamento na palavra, não tinha mais aprofundamento no princípio do amor ao próximo. Era uma igreja que estava, o que nós consideramos hoje, entre aspas, no automático. Já ouviu esse ditado? Então era uma igreja que realizava, era uma igreja que fazia, era uma igreja que atuava, mas diante de Deus, o coração diante de Deus estava frio,
Era uma igreja que diante da sociedade estava quente, mas diante de Deus estava frio. Estava ali que morno. E então Deus, aqui na pessoa de Cristo, os convida: vocês deixaram o primeiro amor. Lá naqueles primórdios, quando o apóstolo Paulo passou lá, plantou aquela igreja, nasceu aquela igreja, eles tinham o primeiro amor. Eles tinham um relacionamento profundo com Deus. Eles tinham oração com Deus, para com Deus. E então aqui Cristo está em amor, exortando aquela igreja em Éfeso, e também exortando a minha vida, exortando a tua vida: volta ao primeiro amor. Queridos, porventura há entre nós alguém que está desanimado, alguém que está triste, alguém que está pensando em desistir da obra de Deus, que está talvez pensando: eu preciso voltar à chama daquele primeiro amor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Aquele entusiasmo, aquela alegria, aquele fervor, não existe mais. Se tornou frio, se tornou automático, se tornou raso, diante de Deus, que conhece a igreja, que conhece todas as igrejas, que conhece o teu coração, que conhece o meu coração. E nesta noite o desafio que nós temos para a minha vida, para a tua vida é: volta ao fervor, volta àquela chama dos primórdios, dos primeiros dias, volta. E esse retorno para Cristo é lembrar que nós estamos errados. Lembrar que não são apenas as obras, que não são apenas tudo que realizamos, que não são apenas tudo aquilo que nós fazemos na igreja, fora dela, na comunidade, mas também no encontro com Cristo, naquele encontro pessoal, naquele encontro fervoroso, em oração, em clamor, em vida com Deus. Também nós temos que lembrar disso. Uma ilustração que diz mais ou menos assim: certo pai, ao ver o seu filho desfilando ali pela escola, ali desfilando pela fanfarra, e todos aqueles alunos marchando, e então aquele pai olha o seu filho, começa a tocar lá os instrumentos, e todos saem, 1, 2, 1, 2, 1, 2, na passada, todos juntos, na mesma passada. Quando todos colocavam o pé direito no chão, o filho dele colocava o esquerdo, e vice-versa. Então foram marchando, e todos os alunos colocavam o pé direito, e o filho dele colocava o pé esquerdo. E então o pai fez o seguinte comentário: não é possível que ninguém acerte esse passo, só o meu filho. Só o meu filho acerta o passo, e todos os demais estão errados. Essa ilustração nos mostra que, primeiramente, eu preciso me reconhecer. Eu preciso reconhecer os meus erros. Eu preciso reconhecer onde foi que eu errei. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Cristo. Eu preciso reconhecer a olhar para os meus irmãos e também ter um olhar de misericórdia.
de olhar que eu sou errado, que nós podemos estar errados e acertar o passo e voltar para Cristo. Então, reconhecer o nosso erro, o meu erro, esse é o primeiro passo. Eu preciso de Cristo. Eu não posso dar um passo sequer sem Cristo. E a desistência, a minha e a sua, só interessa ao diabo. Ah, se der, eu vou à igreja. O diabo está aplaudindo. Ah, se der, eu leio a Bíblia. Se der, eu faço oração. Se der, eu amo o próximo. E isso é festa para o nosso inimigo, para o adversário de Cristo. Isso é festa. Retornemos então ao primeiro amor, ao início de tudo, aos primórdios de tudo. Oremos a Deus: Senhor, reacende aquela chama de ler a palavra, de orar, de comungar com os irmãos, de ter comunhão com os irmãos. Reacende aquela chama de te louvar, de cantar, de te adorar. Reacende, Senhor, essa chama que talvez esteja adormecida dentro de mim, dentro de nós. Voltar ao primeiro amor. Em terceiro e último lugar, vamos acertar o passo. Versículo 5. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Nesse voltar a Cristo, voltar ao primeiro amor, nós destacamos aqui 3 coisas. Número 1, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Não foi a comida dos porcos que levou o filho pródigo ao arrependimento. Foi a lembrança da casa do pai. O filho pródigo, quando ele estava lá em meio aos porcos, olhando a comida dos porcos, desejando a comida dos porcos, ele não se lembrou, né, pelo fato dele estar ali, mas ele se lembrou da casa do pai. Nós, na casa do meu pai, até os escravos comem melhor que isso. Na casa do meu pai, tinha tudo. Na casa do meu pai, ele me tratava com amor e carinho. Então ele se lembrou da casa do pai. Lembra-te de onde caíste. E para os efésios, teriam que se lembrar da comunhão com Deus, que deixaram para trás. Então eles precisavam se lembrar, que eles deixaram para trás a comunhão com Deus. E que assim também eu e você, nós possamos, em Cristo, nos lembrar, retornar àquela chama, aqueles princípios, e ter uma comunhão profunda com Deus. Número 2, arrepende-te. Arrependimento é mudança de atitude. Eles não deveriam deixar de ser ativos, mas eles deveriam ser ativos, e eles deveriam ter comunhão com Deus, porque eles deixaram a oração, eles deixaram a palavra, mas eram ativos, mas eles precisavam retornar ao início de tudo, ao primeiro amor, aquele fervor, aquela chama que te cativou um dia, talvez lá no passado, alguns anos, há muitos anos, e te cativou em Cristo, aquela chama que te trouxe ao Evangelho, ou você foi alcançado pelo Evangelho.
Número 3, volta à prática das primeiras obras. A igreja em Éfeso precisava voltar à prática do amor. Se a igreja não se arrependesse, Jesus removeria o seu candeeiro, ou seja, perderiam a presença abençoada da comunhão com o Senhor. Precisamos também, em Cristo Jesus, retornar ao fervor, retornar à comunhão. Talvez aquela intenção tua do teu coração esteja adormecida. Lá alguns anos atrás, quando você cantava, quando você adorava a Deus, quando você louvava, quando você tocava algum instrumento, e hoje já não toca mais, aquele fervor espiritual, e também aquela comunhão com Deus, lia a palavra de Deus, orava com fervor, com comunhão com Deus. E tem mais um elogio diante de tudo isso, no versículo 6. Tem ainda mais um elogio. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eles odiavam a obra dos nicolaítas, que era uma seita daqueles dias, que pregavam um evangelho fácil, porém distorcido. Um evangelho fácil e distorcido, sem compromisso algum com a santidade. Vivia-se a qualquer jeito, vivia-se de qualquer forma. Eram os nicolaítas. E a aplicação para as nossas vidas, assim como foi para a igreja de Éfeso. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Devemos não somente ouvir, mas também praticar. Ouvir é uma coisa, e praticar é outra totalmente diferente. 1 João 4,11 diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nós vamos executar esse amor, praticar esse amor de Deus para com as nossas vidas, quando nós praticamos diante da vida uns dos outros. Volte ao primeiro amor. O nosso Pai Celestial está nos aguardando. Há uma música, uma canção da cantora Aline Barros, que ela canta, que diz primeiro amor, e diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça, que Deus nos anime, que Deus acenda essa chama, esse fervor dos primórdios, dos primeiros dias. Talvez se há algum coração que está com esse desejo, volte ao primeiro amor. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?